leer con ustedes Hechos capítulo 2, versículo del 2 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos, así me ayudan en mi español brasileño. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó la casa donde estaban sentados. Verso 2. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba a hablarse. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes del África que está de la otra parte del Cirene, y romanos, extranjeros, tantos judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo lo uno a los otros: ¿qué quiere ser esto? Verso 13. Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Hasta ahí. Hermanos, este es el cumplimiento de una profecía que leemos ahí. Dios había prometido que el Espíritu Santo un día vendría sobre la iglesia, vendría sobre los hermanos y hermanas. Hay 3 fiestas que significan lo que debería se cumplir en lo Nuevo Testamento. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua, que era la muerte y la resurrección de Jesús. Mataban un cordero, simbolizando a Jesús, Jesús el Cordero del mundo. Después venía el Pentecostés, que era una otra fiesta. 50 días después de esa fiesta de la Pascua, ocurría el Pentecostés. ¿Qué es que hacían en el Pentecostés? Era una fiesta en que presentaban las primeras cosas de su cosecha. Cosechaban y traían delante del Señor, y entonces se movían ahí su cosecha perante el Señor. Esta fiesta fue eso que pasó aquí ahora en los Hechos 2. Se cumplió. Antes de Hechos 2, Jesús murió, el Cordero murió. Y la segunda fiesta era esta, que está se cumpliendo aquí ahora. Ahora mira bien, tenemos que tener una experiencia con la fiesta de la Pascua, que quiere decir Jesús murió y resucitó por nosotros. Si no lo recibimos como nuestro Salvador, Él sigue siendo el Salvador, pero no de nosotros. Él es de nosotros cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Y esta Pascua ya se cumplió. Jesús ya murió, resucitó, y ahora viene entonces la fiesta de Pentecostés, que es lo que leemos aquí en los Hechos 2, el cumplimiento de esta fiesta. Quiere decir cuando el Espíritu Santo venía y iba a llenar a todos para hacer una gran cosecha, no solamente de trigo o de las cosas que plantaban ahí en aquel tiempo, pero de personas. Y van entonces presentar a Dios. Y esta fiesta del Espíritu Santo, la descida del Espíritu Santo, todos nosotros tenemos que tener una experiencia con ella, así como tenemos que tener una experiencia con la Pascua. Amén.
Entonces, eu quero falar com você hoje sobre este vento impetuoso. A Bíblia diz que vino um vento com um estruendo e com um grande ruído, com um grande barulho aí. Pá, o vento entrou na casa onde estavam. E disse aí a palavra que uma língua como de fogo descendiu sobre a cabeça de cada um. ¿Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que todos tiveram uma experiência com esse Espírito Santo, com este vento que vino, que soprou aí, onde estavam eles. Amém? E aí, então, toda a multitud se reuniu aí e disse, pero que passa? Porque aí, depois que as línguas vieram, que o Espírito Santo vino sobre eles, saíram para fora e começaram a falar. Pero ocorreu uma coisa muito interessante. Possivelmente falavam aí em hebreu, pero as pessoas que estavam aí estavam para a festa, tinham venido de todas as nações, e aí uma lista de nações, partos, elamitas, Mesopotâmia, e há uma grande lista aí de nações, de onde tinha judeus que viviam aí e que vieram, e falavam essas línguas. Pero quando os apóstolos começaram a falar, falavam em sua própria língua, pero sabes o que passou? Cada um oía em la língua que aprendeu de sua mamá. Não era uma língua estranha, não era uma língua rara, era uma língua conhecida, que falavam em sua nação. E oíam falar das grandezas de Deus, porque o Espírito Santo vino para isso, para nos fazer conhecer as grandezas de Deus. Então, mira, Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere, e oí su sonido, mas não sabes donde viene, ni para donde va. Assim es todo aquele que é nascido del Espírito Santo. Então somos como o viento. ¿Por quê? Porque o viento é governado por Deus. Ele não decide para onde vai. Deus le envia para allá e para cá. Assim a Bíblia diz que somos nós outros, como o viento. ¿Por quê? Porque este viento de Deus já soplou sobre nós outros. Por isso somos como o viento. Amém? Então, algumas coisas quero compartilhar com vocês sobre este vento impetuoso, que é cumprimento da promessa de Deus. A primeira coisa, ele vem para hacer três coisas principais. Hechos 32 e 33. Mira que diz aí: a este Jesús ressuscitou Deus, de lo qual todos nós somos testigos. Assim que exaltado por la diestra de Deus e havendo recebido del Padre la promessa del Espírito Santo, ha derramado esto que vosotros veis e oís. Então, esse Espírito Santo vino como cumprimento de uma promessa. E sabe para quê? Para exaltar Jesus. A Bíblia diz aí em versículo 32, mira que leemos: a este Jesus ressuscitou Deus, lo qual todos nós somos testigos. E agora vindo o Espírito Santo para exaltar Deus em la vida de nós outros. O Espírito Santo está aí para exaltar Jesus em nossa vida. E Ele cumpriu esta promessa. A segunda coisa que vem para ser, aí está o versículo 2 e 4 de Hechos. Diz assim o versículo 2: e vino de repente del cielo um estruendo, como um vento recio que soplava, e el cual llenou toda a casa donde estavam sentados, e les apareceram línguas repartidas como de fuego, assentándose sobre cada uno. Que é que está dizendo aí? Que a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo vino para poner a soberania de Deus, porque depois que o Espírito Santo descendió como línguas de fuego sobre cada uno, que é que se passou? Começaram a falar línguas que não conheciam. E não pense que falaram por si mesmos. Eles falavam sua língua, pero o ouído, quando saía de sua boca, era hebreu, pero quando chegava aí ao ouído de los hermanos, era inglês, era outra língua, era dos partos, dos elamitas, todas aquelas
aqueles pueblos que estavam aí. Que coisa tremenda. Então, o Espírito Santo vino para exaltar Jesus, vino para nos colocar bajo a soberania de Deus. Deus é soberano. Vino para dar-nos autoridade espiritual. Mira o que está escrito aí em 1 de Coríntios, capítulo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O Espírito Santo vino para nos dar autoridade espiritual. Então, sobre nós há uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual. Agora, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele faz algumas coisas. Primeira coisa que ele faz. Vamos a ler primeiro Hechos 2, versículo 14. Então Pedro, poniéndose em pé com os 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Quando o Espírito Santo viene sobre nós, saca de nós o medo e nos dá poder para hablarmos, para hacermos lo que teníamos que hacer. Sabe, hermanos, desafortunadamente hoje há muitos irmãos e irmãs que estão vivendo bajo o medo. Vão fazer as coisas e estão assim: oh, meu Deus, será que lo hago? Será que pode passar isso? Será que não? Estão com medo, não têm certeza de la coisa. Pero o Espírito Santo vino para sacar isso de nós, para nos poner em pé, para dizermos: la coisa é assim. É isso que passa, é assim que será, é assim que as coisas são. Vino para sacar o medo de nós. E se eu entro em acordo com ele, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele sacou as chaves da mão do diabo. Disse aí no livro de Apocalipse. E ele não tem mais autoridade. E sabe qual é a única maneira que ele pode fazer algo para qualquer um de nós? É quando nós lhe damos a autoridade. E sabe quando nos damos a autoridade? Quando entramos em acordo com ele. Quando ele habla em nosso ouvido e nós dizemos: ai, vou morrer. E ele disse: está morrendo, mira, está em ICU, está aí. Estão ponendo tantas drogas em você, vai morrer. E se entramos em acordo com ele, nos leva. Pero se paramos e dizemos: não, eu tenho um Senhor, é Jesus. Em mim está o Espírito Santo, está o poder de Deus. O único que tem autoridade sobre mim é Ele. Então, ¿sabes quê? Ele huye. E é isso que a Bíblia disse para você e para mim: resisti al diablo e ele huirá de vosotros. Pero se não resistimos, se lo recibimos, entramos em acordo, hace lo que quer hacer. ¿Entenderam? Então, o Espírito Santo vino justamente para esto, para sacar o medo, para dar ousadia, para dar ganas, para hacer lo que temos que hacer, para nos dar autoridade. Você tem o Espírito Santo. Se você recebeu a Jesus, não há como receber a Jesus sem ter o Espírito Santo. Não é possível. Pero aún há uma outra coisa mais que Deus quer fazer com você. Os discípulos aqui, em Hechos 2, o Espírito Santo já estava neles. Jesus lhes dijo aí antes que eles já estavam limpios por la palavra que Jesus lo tinha hablado. Quer dizer, já eram cristianos, já tinham Jesus, já tinham o Espírito Santo, pero Deus quer um passo adelante. ¿Sabe o que quer?
quer llenarte com o Espírito Santo. Quer dar-te autoridade. Os que estão com medo cerrado tras la puerta, abrem as portas e saem aí. E começam a predicar. E sabes o que passou? Se vai lendo um pouco mais para frente, disse que mais que 3.000 pessoas receberam a Jesus naquele dia. Que coisa tremenda! Miles de pessoas conheceram a Jesus. Deus quer poner você por cabeça e não por cola. Pero muitas vezes estamos aí por cola. Não, Deus nos chamou para ser por cabeça. Nós outros é que decimos, em nome de Jesus, como a coisa vai ocorrer. Então, se eles receberam para isso, para perder o medo, estavam com medo, cerrados, atrás da porta. Disse aí no texto que leemos, estavam todos admirados, porque diziam, não são esses galileus? Sabe o que quer dizer quando disseram isso? Não são esses galileus? São pessoas que não sabem nem tampouco ler. Não sabem nem tampouco ler. Não são, e aqui não são galileus, esses que falam, pero agora como falam tantas línguas, como é que fazem isso? São galileus. Mira, eles saíram da posição de galileus para a nova posição de llenos com poder do Espírito Santo. ¿Sabe para quê Deus manda o Espírito Santo? Para sacar você de não ser nadie, para ser alguém. Para sacar você de ser um desconhecido, para tornar-se conhecido. Todos miravam e mira, quem são esses? Era a pergunta, quem são esses? Não são galileus, pero como les oímos falar cada um em nossa língua em que somos nascidos? Como é que fazem isso? É impossível. Deus quer sacar-te para começar a ser lo impossível. Porque lo impossível para os homens é possível para Deus. E quando o Espírito Santo vem sobre você, todo lo impossível se torna possível. Versículo 37. Al oír esto, compungieron de coração. Pedro não tinha este poder, pero agora, quando falava por esta unção que vino sobre ele, ele falava e o coração de las pessoas se compungia, se apretava. E sabe, todo isso por el Espírito Santo. E disseram, uno a los outros apóstolos, varones hermanos, que haremos? Mira, les perguntaram, e agora, que vamos fazer? Que haremos? Que haremos? Varones, esta palavra é poderosa, compungiu meu coração, apretou meu coração. E agora, que haremos? Então, mira, esses que estavam com medo aí, depois que vino o Espírito Santo, se tornam líderes. Vão a dizer aos outros o que fazer. Porque o Espírito Santo que está em você, o Deus que vive em você, Jesus que está aí, Ele é o único que de hecho sabe o que tem que fazer. E Ele quer usar-te para dizer aos que não conhecem as coisas de Deus o que fazer. Então, quando vem o Espírito Santo, Ele vem para isso, para sacar de uma condição de seguidores para líderes. Nos saca de la condição de iletrados para mestres. Mira o versículo 7 del capítulo 2, que diz: estavam atônitos e maravilhados, dizendo, mirade, não são galileus estes que falam? Não são todos estes de condição de não saber nada? Pero agora como se tornaram maestros assim? Assim? Não eram, pero agora já são. O poder do Espírito Santo. Ele não necessita de um processo. Não necessita que vai aprender uma língua. Ele te dá uma língua aí mesmo. Mira, então é isso que Deus quer fazer com nós outros. Quer nos dar uma capacidade que não é de nós outros mesmos, é do Espírito Santo.
Hermanos, uma coisa é quando andamos por nossa capacidade. Outra coisa é quando andamos por la capacidade do Espírito Santo. Essa é uma outra coisa. Totalmente diferente. Então, esse vento do Espírito nos saca desse lugar comum para outro lugar de glória em Jesucristo. Hermanos, há alguma coisa que não está correta hoje em dia. Não deveríamos estar vivendo a vida da maneira que vivemos. Deveríamos estar vivendo a vida em glória. A glória de Deus deveria chegar aí. Deveria chegar aí. A glória de Deus. E sabe, então se tornaram líderes. Foram sacados deste lugar comum. E para terminarmos, o vento do Espírito Santo vem para cambiar nossos valores. Muitas vezes em nossa vida estamos com os valores equivocados. Eu me acuerdo quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu fui bautizado com o Espírito Santo. Eu havia recebido a Jesus, era meu Senhor, pero não todavia tinha sido bautizado com o Espírito Santo. Um dia eu tinha uma gasolinera, estava aí em minha oficina, em la gasolinera, eu venia bem tempranito para orar, e eu estava aí rodeado, orando ao Senhor. E de repente, Deus começou a falar comigo, porque eu tinha a gasolinera e tinha uma companhia que vendia produtos agrícolas, todas as coisas, semillas e todo. E Deus começou a falar-me. Deus me dijo, mira, aí está minha palavra, que diz que você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão añadidas. Pero lo que você está haciendo, você levanta-se bem temprano para ter uma horita comigo e depois você corre o dia todo hasta a noite. Muitas vezes chega tarde de la noite trabalhando. Você está querendo ganhar lo que eu quero dar-te. E está querendo que eu te dê lo que eu quero que você trabalhe por ele. E eu me quedei assim. Cambiei a ordem das coisas. Deus quer añadir todas as coisas que necessito. E eu estou correndo atrás delas. Alguém se identifica com isso? Estamos correndo atrás do dinheiro, o dinheiro para pagar a renta, o dinheiro para fazer isso. Pero Deus disse em sua palavra que isso lo quer añadir a você. De agora em diante, eu vou buscar tus coisas e você vai añadir. Então, aí, comecei a chegar às 8 na oficina e a orar, cerrava a porta, os trabalhadores, meus empregados estavam aí trabalhando, e eu estava aí orando e lendo minha Bíblia. E aí, no próximo dia, eu me fui a um banco para fazer um depósito aí. E mirei aí, tinha um senhor que eu conhecia, ele me mirou e disse, não saia, quero falar com você. Estava aí ele. E aí terminei de fazer o que tinha que fazer, e era um homem que tinha uma plantação de miles de hectáreas, literalmente, miles de hectáreas. Ele vino, sacou de seu bolsillo uma coisa bem grande, um papel, e me entregou e disse, vê para tu oficina e hace que eu quero comprar este ano todas as coisas que necessito para minha plantação de você. Tremendo, tremendo. Deus quer cambiar os valores. Que valores você sigue? Os valores materiais ou os valores do reino de Deus? O Espírito Santo vem para cambiar estes valores. Eu te asseguro. Eu estou vivendo, sabe quantos anos sou pastor? Mais que 40. Coisas que já he visto o Senhor fazer. Ele é tremendo. Você sabe, há coisas que quando penso, digo, meu Deus, tu eres tão tremendo. E Deus quer que você lo experimente. Deus quer fazer isto com você. Deus quer descender o Espírito Santo como fogo sobre você para hacer isso, para llenarlo, para cambiar tus valores. Amém? ¿Sabe lo que é a outra coisa que hace? Mira capítulo
2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Diga conmigo, perseverancia. El Espíritu Santo viene para darte perseverancia. Vai hacerte perseverar. Aunque no lo vea, puedes creer. Porque la fe no necesita ver. Usted puede creer. Créalo. Crea. Dios vai hacer cosas tremendas. El Espíritu Santo viene para darte eso. Pero muchas veces no estamos dispuestos a eso. Tenemos que perseverar. Déjame decir una cosa para ustedes. No creo que usted vino a este país por casualidad. Para Dios, Él es un Dios onisciente, sabe todas las cosas. No es un Dios de casualidad. Usted está aquí con un propósito. Todo lo que tiene que descubrir es qué propósito Dios tiene para usted. Y te digo, ¿sabe lo que Dios dice sobre el propósito? Dios dice así, es un versículo bíblico: ni ojos oíram, ni oídos, ni ojos viram, ni oídos oíram lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero tenemos que vivir una vida por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, como vivieron ahí los discípulos. Otra cosa, versículo 43 de Hechos, capítulo 2, mira el 43, lo que dice ahí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstolos. El Espíritu Santo viene para producir en usted temor. E quando produzir temor em usted, sabe o que vai passar? No resto do versículo. Vai haver maravilhas. Usted vai fazer maravilhas. Hermano, mira, estou sentindo, é de Deus isto para usted. Este Espírito Santo que vino sobre os discípulos, os apóstolos, é exatamente o mesmo que está em usted. Não há dois, não há Espírito Santo de segunda categoria. Os discípulos tinham o Espírito Santo, oravam, as pessoas eram sanadas, ressuscitavam. Não há Espírito Santo de segunda categoria, só há de primeira categoria. E é o mesmíssimo que vive em você. Pero você pode perguntar, pero pastor Juan, então por que isso não passa comigo? Sabe por quê? Porque muitas vezes você não está consciente. No, usted no está cierto de que el Espíritu Santo quiere usarlo. Usted no lo cree, usted tiene miedo. Usted cree que Dios va a dejarte solo, que não vai honrar tu fé. E aí nada passa. Não é falta do Espírito Santo. O problema não está com o Espírito Santo, está com nós outros. Temos que nos poner delante de Deus de maneira correta, e Deus vai fazer todas as coisas. Versículo 44 e 45, mira o que passa aí, o que diz aí. E vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam a todos segundo a necessidade de cada um, e perseveravam unânimes cada dia en el templo, partindo el pan de casa em casa, comiam juntos com alegria e sencillez de coração. ¿Sabe o que está dizendo aí? Tinham dependência uns de los outros. Tinham alegria no coração. Tinham unidade uns com os outros. E isso é uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda, porque quando isso passa, irmãos, Deus abre suas portas de todo o que tem para você. E você sai desse lugar em que não é nadie, para um lugar que as pessoas vão dizer, pero quem é esse? As pessoas vão a perguntar para você, pero que chefe tienes? Para que companhia trabalha? Esta companhia deve ser tão boa que não podemos cobrir a oferta que tem de emprego para você. Eu disse, jamais poderão cobrir. Porque meu Senhor, e não les disse, claro, pois não eram cristianos. Então, Deus quer fazer isto com você. E sabe que
quer produzir um estilo de vida em nós outros que atrai as pessoas para nós outros. As pessoas têm que vir correndo para você. Versículo 47, e diz assim: alabando a Deus e teniendo favor de todo el pueblo. E el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Qué es que dice ahí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor traía los que iban siendo salvos por medio de ellos. Eles diziam: queremos lo que tienes. Queremos lo que usted tiene. ¿Qué es que tienes? ¿Qué es que tienes? Queremos lo mismo. E aí então as pessoas vão sendo traídas por Deus. Deus las traz. Amém? E o Espírito Santo já vino. Pero quero terminar, estamos terminando. E quero fazer uma pergunta para você. ¿Usted já lo recebeu? Mira, hermanos, Jesús já morreu e ele ressuscitou. E sabe por que há inferno? Porque há pessoas que jamás lo recebem. Então, não é somente que Jesus já morreu e ressuscitou, há que recebê-lo. Não é somente que o Espírito Santo já vino, é que tem que recebê-lo. Ele já vino, pero tem que recebê-lo. Se não lo recebes, não vai receber seu poder. Aí em Hechos diz, no capítulo 1, Jesus falando com os apóstolos, os discípulos, disse: não saiam de Jerusalém hasta que venga o poder do Espírito Santo sobre vocês.